Olá, eu sou Maíra Lur. Olá, eu sou Janaína Mater. Em 2019, a Súbita Companhia de Teatro realizou a primeira edição do Encontro Corpos Poéticos, Encontro Internacional de Investigações Cênicas, que fazia parte do projeto Súbita 12 anos do edital Profice. Nessa ocasião, nós realizamos algumas entrevistas com os artistas convidados do Brasil e do exterior, que compartilharam um pouco do que seria sua visão sobre corpos poéticos e como eles atuam no mundo e na arte através dessa ideia. As entrevistas, elas reúnem pontos de vista de artistas de diferentes localidades, formações, culturas, formando assim um material rico para a reflexão do pensamento, da teoria e da prática do teatro contemporâneo. Convidamos vocês para assistir as entrevistas de Ana Wolff, Carlos Simeone e Luciene Guedes. Aproveitem! Luciene Guedes é dramaturga, atriz, diretora, professora e pesquisadora. É graduada e doutora pela USP, atriz fundadora do Teatro da Vertigem, grupo com o qual realizou os espetáculos O Paraíso Perdido, Apocalipse 1.11, A Última Palavra é a Penúltima 2.0, Enquanto Ela Dormia, entre outras colaborações. Luciene Guedes tem trabalhado como artista colaboradora com vários grupos na cidade de São Paulo, como o Teatro de Narradores, Cia Balagã e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. É professora da Universidade Federal de Ouro Preto e da Unicamp. O meu trabalho hoje, digamos assim que ele está um pouco diferente, porque eu, nesse momento, não estou, embora ainda esteja trabalhando com o Teatro da Vertigem, esteja fazendo um espetáculo que se chama Enquanto Ela Dormia, cuja diretora é do Vertigem, a gente está fazendo lá na sede do Vertigem, e eu tenho feito uns últimos trabalhos com eles também, e é meu grupo de inauguração, assim, digamos. Eu tenho colaborado com outros coletivos. Muito recentemente eu fiz uma peça também com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, O Terror e Miséria no Terceiro Milênio, e trabalhei também com teatro de narradores, com a Companhia Livre e com outros, devo esquecer, com a Balagã, com a Companhia Balagã também, são todos de São Paulo, né? Então, trabalhar de maneira como artista colaboradora nesses grupos, ou seja, sem fazer parte do pequeno núcleo que normalmente os coletivos têm, né, que definem os projetos e tal, tem sido um desafio bastante grande, porque se, por um lado, aquele artista que é colaborador não precisa se envolver nos problemas, digamos, de gestão de grupo, e nem em todos os problemas das relações criativas, ao mesmo tempo, esse colaborador, esse convidado, também não define muito, não consegue definir muito quais serão os passos futuros, não consegue determinar isso no tempo do seu próprio desejo. Então, eu estou aprendendo a me colocar como artista colaboradora nesse sentido, ansiando, sim, para um momento em que talvez a ideia de grupo, para mim, possa ser inteira, de novo, como um dia já foi. Como um dia já foi, acho que não. Mas de outra maneira, né? Penso, os tempos são outros também. Se lá em 92 a gente podia pensar que uma pesquisa de linguagem podia se dar de maneira rigorosa, com muitas horas de ensaio, muitos dias, e aquilo se transformava também no nosso tipo de vida, né? Hoje talvez não seja possível pensar da mesma maneira. Talvez nos últimos anos a gente tenha os grupos, digo todo mundo, não sei em que medida eu consigo falar sobre Curitiba, mas sobre São Paulo, a gente tenha, por conta das conquistas todas políticas, conseguido muitas maneiras de manter a continuidade de trabalho em grupo. E essas medidas agora, de algum tempo para cá, recente, digamos, nos 5 últimos anos, vem diminuindo drasticamente e violentamente. Então, todos os coletivos têm tido que se arranjar de uma maneira ou de outra para se manter em trabalho. Então, com certeza, se houver possibilidade de retornar a algum coletivo ou de formar uma nova coletividade, vai ter que ser diferente, em outro parâmetro, num parâmetro dos dias de hoje, assim. Então, se eu penso no trabalho hoje, eu estou um pouco forçada, digamos assim, a trabalhar sozinha, colaborando nos outros grupos, mas estou trabalhando muito sozinha também, coisa que eu nunca fiz. E é muito curioso, né, ver que a Súbita, nesse momento, fazendo 12 anos, recém faz um trabalho de solos, porque
eu penso que talvez sim os coletivos tenham que se olhar para as individualidades que o compõem em algum ponto, né, em algum ponto da sua trajetória, para decidir, inclusive, se continua junto, se não continua junto, quem sou eu, né, quem é esse indivíduo com as suas particularidades, sua condição física, de gênero e tudo, política, dentro daquele coletivo. Então, penso que eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo meu solo assim, sozinha mesmo, não dentro da programação de um grupo. E, então, essa maneira de trabalhar sozinha me dá a chance de ver, de reaproximar questões que são minhas, de reafirmar ou descobrir qual é a minha ação futura, nesse momento da minha vida, inclusive. Né? Tenho pensado muito nisso. E nos últimos encontros que as pessoas têm me convidado para participar, o último foi de um coletivo muito jovem lá de São Paulo, formado na Escola Livre de Teatro Santo André, junto com outro coletivo, o Comitê Escondido, que foi formado na ECA, e com um outro coletivo que se chama Coletivo Ocupação, que veio daqueles adolescentes secundaristas, né, na ocupação que houve há pouco tempo atrás, 2016. Esses 3 coletivos chamaram a mim para conversar, porque eu tinha encontrado eles em algumas circunstâncias, e também o Engenho Teatral, na figura do Moreira e da Iraci, que estavam ali. E aí é muito curioso, quando eles abrem ali a roda de conversa, a fala de quem propõe a roda de conversa sempre, estamos aqui com 3 gerações, né? Tipo, eles novos, eu no meio, e o Engenho Teatral numa outra ponta, porque eles já fizeram, acho que, 30 anos de grupo ou mais. Assim. E aí, então, toda vez que eu estou me encontrando, às vezes com esses coletivos mais jovens, você sempre tem uma coisa, não, porque a geração de vocês... Aí isso me assusta, porque eu não penso nisso, né? Eu não penso que o teatro que eu faço ou fiz é de uma geração que não tem mais. Né? Eu me assusto com isso. Então, meu trabalho hoje também tem sido pensar, dizendo, será que não é uma geração que não precisa ser ultrapassada? Estamos falando disso, mas será que não é mesmo uma geração que produzia de determinada maneira, que tinha uma lógica coletiva que hoje é outra coisa? E então eu também me posiciono nesse lugar, penso, porque eu quero estar com eles, né? Eu quero estar com o teatro, quero estar com as pessoas das 2 gerações das outras pontas. Eu quero estar, de alguma maneira, manter o trabalho ativo, manter o diálogo com quem está fazendo teatro agora. Se, por um lado, a universidade permite que isso aconteça o tempo inteiro na minha vida, por outro, é preciso que eu me esforce para entender quem eu sou hoje também. Eu acho que uma das grandes potências de se trabalhar nos coletivos, ou de se trabalhar coletivamente, não é nem a coisa de somos socialistas, ou sei lá, não é nem isso, sabe? É mais a ideia de que... Com certeza, penso, 6 pessoas, 5 pessoas vão pensar melhor do que uma sozinha. Né? Se eu tenho lá uma ideia a respeito de algo, se eu tive se eu vi alguma coisa acontecer, eu acho que isso merece uma tradução cênica. Se tem mais gente envolvida naquela história, ela vai ter mais condição de ser interessante, mesmo como fato, assim. É claro que eu sou interessante, né? Você é interessante, eu posso fazer uma peça sozinha sobre aquilo, posso trabalhar sozinha, refazer o material, né? Até ele ficar bom. Mas eu ainda acho que é mais interessante se a gente pensa de uma maneira mais múltipla, sabe? Tanto que quando eu me vejo no momento de estar sozinha fazendo uma demonstração de trabalho, um trabalho solo, eu ainda me reporto a falta que faz, digamos, uma interlocução que se dá de maneira plena e íntegra, rigorosa, antes. Assim. Nesse trabalho que eu fiz com o Núcleo Bartolomeu, por exemplo, o Terror e Miséria no Terceiro Milênio, não é o mesmo tipo de processo colaborativo que o Vertigem faz, não é, enfim, é um outro tipo, né, porque eles têm o teatro hip hop assim na veia deles, assim, desde a formação. É muito bacana porque são 11 pessoas em cena. Metade do elenco é branca, metade do elenco é negra. Metade é homem, metade mulher. E aí, outras metades, né? Então, de repente, quando a gente se depara com aquela multiplicidade de pontos de vista, que hoje em dia, ainda bem, estão bastante em pauta, com certeza a cena que sai é uma cena que diz respeito ao mundo muito mais que se ela fosse só minha, né? Por exemplo, por motivos que não cabem aqui, se me estender demais,
num momento da dramaturgia, eu e uma outra atriz, nós íamos fazer as narradoras do Terror e Miséria, assim, um tipo de papel, de personagem, sei lá, de MC, que ia costurar toda aquela dramaturgia. Então, no dia que o texto chegou, a outra metade do elenco dizia assim, não, por que uma mulher branca, 2 mulheres brancas vão ser narradoras da história? O que está implicado aí quando a gente fala isso? Né? A gente fala, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, não importa, né? A condição da raça e do gênero hoje definem a força da palavra, de quem coloca aquela coisa no mundo para o espectador existir. Então, se eu não tivesse nessa condição, dentro desse grupo trabalhando, talvez eu demorasse muito mais para pensar que, ao me colocar como narradora de algo, eu defino coisas que muitas vezes eu não quero definir sozinha. Né? Enfim, então, trabalhar coletivamente é um exemplo muito, muito de ponta disso, muito exterior e objetivo para a gente discutir. Mas na esteira desses deslocamentos do trabalhar em coletivo, há tantas outras coisas, sabe, que são muito melhores do que a perspectiva individual. No mais, eu posso dizer que eu tenho trabalhado muito, o máximo que eu posso, em relação à minha sensibilidade, à minha inteligência e à minha perspicácia, estar alerta politicamente no mundo hoje, na cultura e tudo, para ver se sozinha eu consigo não ser ingênua, né? Porque eu acho que não são tempos de ser ingênuo. E se, por um lado, o coletivo, às vezes, impede a gente de ter tanta ingenuidade diante do mundo, ou de ter só a si como parâmetro, a gente tem que se esforçar para que isso não seja, mesmo individualmente, ingênuo, né? Não estamos em tempos de ser ingênuo, penso. Ou seja, estou aí, dividida, mas estou tentando, né? Estou tentando, nesse momento da vida, assim, também, que é um momento de maturidade de uma outra geração, digamos assim. Né? Eu fiz 50 anos, então também tem algo que acontece com esses seres dos 50 anos, acho, que revêem a sua trajetória e projetam coisas talvez diferentes para o tempo que ainda pode ser muito longo e muito bom. Né? Então, eu estou nesse momento exato. Assim. Eu penso que a técnica ela é mesmo libertadora, sabe? Eu penso mesmo, sinto na carne isso. Assim. Porque comecei com a coisa da dança e também da música, né? Eu era instrumentista de orquestra, assim. Como tenho a disciplina muito, muito pautada na vida, a disciplina técnica, assim, eu tive que partir sempre dali. Ela acaba formando também uma espécie de lógica na minha produção, né? Então, eu acho que a técnica é muito libertadora mesmo, no sentido de você entender como umas coisas funcionam, como elas podem funcionar. E, sabendo disso, dá o voo necessário para a poética, sabe? É bacana a gente pensar em estruturas, de dramaturgia, por exemplo. Né? Eu gosto de pensar numa estrutura, que o trabalho não cai, porque a estrutura está posta lá. E aí, com a estrutura firme, a gente pode dar o voo poético para onde a gente quiser, penso. Arriscar o que quiser, né? Modificar o que for necessário, sem que você perca a própria projeção do trabalho. Assim. Então, eu acho que, para mim, sempre foi muito libertador e eu acredito nela. Não como uma ideia de reprodução técnica o tempo todo, mas aquilo que nos permite saber que a liberdade é preciso se lançar na liberdade e que isso tem volta, digamos, isso tem organização, isso tem estrutura. A estrutura é bacana de pensar assim. Então, né, um pouco do que eu trabalhei na oficina com os atores, né, com vocês, tinha a ver com isso. Assim, como é que a gente pode, de certa forma, estruturar um trabalho, entender como a ferramenta funciona, para poder ter liberdade de caçar o bicho da cena, né? Assim, poder estar livre para conseguir aquilo que você se posicionou para conseguir, e depois, num outro desdobramento, seria estar junto com um outro ator, né? E poder estar em cena com ele, em jogo com eles, vivo, incorporando e jogando com o que o outro está propondo, sem se perder, né? Sem se deixar levar, sem ter que se sobrepor, mas confiando que a técnica está dando sustentação disso tudo. Assim. Eu acho, para mim, uma parceria importantíssima. Assim. Eu acho que sem a técnica não tem o voo, pelo menos para mim.
né? Pelo menos é assim que eu estruturo o pensamento, assim. E essa vez eu estou bastante surpresa, estou muito, muito feliz, porque poderia ser só mais um festival, né, um evento da Súbita, mas estando aqui e compartilhando com vocês do lançamento do livro, né, e do novo espaço Alfaiataria da Janaína, e esse momento dos solos, essa comemoração dos 12 anos, eu fiquei muito feliz, assim. Primeiro porque, ao ouvir uns e outros conversando comigo, eu percebi que eu estou presente aqui na trajetória e que eu nem me dava conta de alguns momentos que foram cruciais, assim. Um festival Cenas Breves, por exemplo, que estava lá no começo, onde a gente se conheceu, né? Eu nem me dei conta de que aquele encontro poderia ter uma potência futura. Então, estou muito feliz, porque eu me sinto, pelo menos por esses dias, parte desse coletivo de alguma maneira, né? E também feliz porque... um pouco do que eu estava falando no começo. Assim, quando eu vejo um coletivo que está em pé, que tem sonho, que consegue dialogar, que consegue se manter unido, apesar dos tempos e apesar das individualidades todas durante tanto tempo, eu fico muito feliz. Muito mesmo, porque eu vi muitos coletivos se desfazerem no tempo, ou se diminuírem drasticamente, ou perderem, de certa forma, se distanciarem demais do projeto inicial, né? A ponto de não se reconhecerem mais. Assim. Eu vi muitos grupos perderem suas sedes, perderem as possibilidades de continuidade, desfazer seu corpo de artistas. Então, para mim, foi duplamente felicidade estar aqui. Assim. Quando eu vejo lá, subindo na alfaiataria hoje, uma placa pendurada de tecido, né? A palavra é a palavra coletiva, uma coisa assim. A palavra coletiva, o gesto, a palavra coletiva, uma coisa assim. Eu fico feliz porque eu vejo que isso aconteceu nesses dias que eu estava aqui. Assim, se a palavra e o gesto puderem ser coletivos no mundo que a gente está vivendo, puxa vida, é uma esperança de grande porte, assim, sabe? Então, eu estou duplamente feliz de estar aqui. E agradeço muito o convite, me sinto bem recebida, né? Sinto que tem interesse mútuo pelo trabalho, e isso é a condição, né, para o encontro acontecer, o interesse no que o outro pode estar trazendo, no que os outros podem estar fazendo, interesse genuíno, assim.